Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Bidão e todas as terças-feiras nós estamos aqui para falar sobre como acelerar os resultados da sua empresa, acelerando seu ativo mais importante, que são as pessoas. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre você não delega, gente. Não abra mão da responsabilidade pela sua empresa. Beleza? Eita, que eu bati aqui. Então, sejam bem-vindos, tá? A gente vai falar aqui, como a gente já conversa todas as semanas, sobre aceleração de empresas, aceleração de negócios. Podem ser negócios com fins lucrativos ou não. Você aí que tem sua pequena ou média empresa, para aprender a fazer isso e ter os resultados que você tanto espera, tá joia? Se faz sentido para você, eu convido você também a compartilhar essa live, caso você queira, tá joia? Ainda bem, eu fico muito feliz com alguns compartilhamentos aí, o pessoal me dando feedback, falando que tem feito muita diferença. Tenho feito até alguns amigos aí de outros estados, né, que têm me convidado para conhecer as operações. E espero que eu possa te ajudar também, tá bom? Pessoal, se você é de ONG também, seja muito bem-vindo. Eu sei, eu tenho recebido muitas inscrições aí para o pessoal para fazer parte do nosso projeto. São muitas inscrições, pessoal. Então, assim, nós fazemos um processo seletivo para vocês participarem, mas de qualquer forma, nós temos capacitado gestores também para fazer uma administração profissional dos negócios de vocês. Sejam bem-vindos, aproveitem também para aprender cada vez mais com as lives. Nós queremos que esse empreendedorismo social, essas instituições que vocês lideram, também tenham resultados muito expressivos para a sociedade. Então, eu agradeço demais. Você que é empresário, você que está liderando uma ONG, né? Um negócio aí sem fins lucrativos, agradeço demais vocês terem assumido a responsabilidade por algumas transformações, algumas mudanças para entregar valor para as pessoas. E é justamente isso que eu quero falar com você hoje. Gente, não abra mão da responsabilidade pela sua empresa. Eu que falo tanto sobre delegar, não dele, né? Gente, aprende a delegar, sai do operacional. E agora você fala assim, não, Camila, não abre mão, não delega, né? O que isso quer dizer? Bem-vindo ao estúdio de gravação também. Hoje eu saí daquele cenário verde ali para conversar com vocês um pouquinho. Gente, vamos lá. De forma geral, as pessoas ficam muito chateadas com vários tipos de crise, né? Crise política no Brasil, a gente está em ano eleitoral aí, crise econômica, muita gente passando dificuldade, passando sufoco. A crise pandêmica, aí tem varíola de não sei das quantas, aí tem outra doença, aí tem mais não sei o que. Toda hora uma crise sanitária, né? Uma crise de saúde que gera desconforto, gera medo na população. Crise cultural, né? A gente tem aí tantas pessoas polarizadas em posicionamentos diferentes sobre qualquer assunto relacionado a comportamento, a cultura. Isso gerando conflitos, estresse familiares entre amigos, pessoas que não estão dialogando mais, não conversam mais sobre suas ideias, não procuram encontrar os pontos em comum mesmo na diferença, né? O mesmo respeito às pessoas, independente da forma como elas pensam ou as escolhas que fazem. E muitos de nós fica pensando quanto gostaria que algumas coisas fossem diferentes, né? A gente queria não ter essas crises de saúde o tempo todo, essas crises políticas o tempo todo. Poxa, que houvesse um pouco mais de paz, de mais tranquilidade. A gente queria, quando a gente tem os nossos colaboradores aí, a gente queria que esse pessoal viesse um pouco mais capacitado, né? Viesse um pouco melhor formado, que fosse mais grato por aquilo que a gente faz por eles, por aqueles benefícios que nós entregamos. Por tanta capacitação que a gente tem dado, mesmo quando eles não vêm tão capacitados assim, que fossem mais responsáveis com a empresa, né? Fossem responsáveis com seus horários, com as suas atividades, com seu processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, que entregasse mais. A gente também gostaria muito, né, que a carga tributária não fosse tão alta, mas tão alta. Se a gente pegasse todos esses impostos e revertesse, que seja remunerando melhor os nossos parceiros, os nossos colaboradores, que seja reinvestindo na empresa, quanto de dinheiro mais a gente conseguiria fazer, hein? Mas não, é uma carga tributária muito alta, muito burocrática, que nos faz perder competitividade, né? Principalmente quando a gente pega nível mundo aí. E a gente vê também competições injustas.
Como é frustrante para a gente muitas vezes ver ali um concorrente que tem um serviço ou um produto inferior ao seu, que vende como se fosse superior e tem resultados superiores, ou mesmo que faz algumas coisas que são ilegais ou irregulares e por causa disso ganha nessa competição. Porque o mundo dos negócios, o mundo empresarial nada mais é do que um jogo. A gente precisa ver o negócio como um jogo, né? Só que assim, pelas trapaças que muitas vezes acontecem no jogo, não estou falando da parte justa do jogo, mas muitas vezes das trapaças, essa injustiça acontece, e quando acontece, a gente vê irregularidade, pessoas que, né, vamos pegar assim, pegar a gente com a China. Poxa, como que você compete com um mercado que usa mão de obra escrava, ou já usou muita mão de obra escrava? Isso não há competição, né? Não há, você não paga nada pelos seus colaboradores, e aí, né? Como que se compete? E aí, havendo a injustiça, a gente gostaria que houvesse justiça. Que alguém, né, arbitrasse para colocar as regras. Falar, não, a regra do jogo é essa. Não dá para você fazer um jogo de futebol que uma regra funciona para um time, mas não funciona para o outro. Tem que ser justo, tem que ser igual para todo mundo, tem que ser equânime para todo mundo. Né? E a gente vive nesse mundo que a gente gostaria que as coisas fossem diferentes. E aí muita gente fala assim, poxa, agora vamos parar para pensar. Não sou eu que defino qual a carga tributária. Não sou eu que tenho, eu não tenho nada a ver com a forma que o governo, que as pessoas assim, tomaram decisões que impactaram na parte de economia do meu país, a degradação da parte educacional, não sou eu que escolho como fazer esse investimento, não sou eu que operacionalizo isso, né? Não sou eu, cara, que vou lá, tem esses colaboradores, esse pessoal, essa mão de obra que muita gente querendo emprego, poucas pessoas querendo trabalhar. Não sou eu que cuido da capacitação dessas pessoas, não sou eu que cuido da carga tributária, eu não tenho nada a ver com a crise sanitária, não fui eu que me mexi com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso. E aí, mas tudo isso tem influência sobre a minha empresa. Pô, tem influência, tem resultados. Eu mesmo tenho culpa, eu tenho responsabilidade sobre essas coisas. Um monte de coisa, apesar de eu me esforçar tanto, de eu trabalhar tanto, de eu, sabe, dar o meu melhor todos os dias na empresa, com os colaboradores não dando o valor adequado, com o governo vindo aqui botando pressão, com uma carga tributária altíssima, com uma fiscalização maluca, né? Com crise sanitária após crise sanitária, crise política, crise econômica, essa loucura, essa violência. Um monte de coisa começa a dar errado na minha empresa, a responsabilidade é minha mesmo, Camila? Sim. E eu posso te provar. A responsabilidade pela sua empresa é sua. A culpa disso tudo, não. Mas a responsabilidade é. É isso que eu quero que você entenda. Se a gente não está tendo os resultados que a gente gostaria de ter, a gente está tendo uma crise de liderança. De liderança. E eu posso te provar. Vamos lá. O que é liderança, gente? A liderança é a nossa capacidade de influenciar pessoas. Liderar significa influenciar. Quando você tem uma pessoa autoritária, ditadora, isso não é influência. Isso é manipulação ou uso de uma força, de um poder que essa pessoa tem para colocar as outras do jeito que ela quer, sem que aquelas pessoas que ela está colocando do jeito que ela quer escolhessem por aquilo. Liderança é diferente. Liderança é a nossa capacidade de influenciar e persuadir pessoas. Persuadir, tá bom? E eu e você, enquanto líderes, enquanto gestores, donos de empresa ou de ONGs, nós precisamos aprender sobre liderança. Sabe por quê? Porque, vamos lá, a gente precisa ter uma empresa que atraia, que tenha para si os melhores talentos. Não tem como a gente ter grandes resultados na empresa com pessoas medianas ou medíocres. Quando eu falo medíocres e medianas é a mesma coisa, tá? Tem gente que, né, coloca uma depreciação exacerbada sobre a palavra medíocre. Mas medíocre significa mediano. Se você tem pessoas ruins na sua empresa, você concorda comigo? Vamos pegar de novo um time de futebol. Você tem um bando de atleta perna de pau amador. Qual a chance desse time performar como um time profissional? Baixíssimo, né? Se você pegar ali uma galera mais ou menos, qual vai ser o resultado desse time? Mais ou menos. Agora, se você tem um time de ponta, qual a chance desse time performar de uma forma profissional e de ponta, tendo grandes resultados?
aumenta significativamente, né? Só que você concorda comigo que para você ter os melhores talentos, as melhores pessoas dentro da sua empresa que vão produzir o melhor que elas têm e ter os resultados, então, equivalentes à produção delas, você concorda comigo que esses melhores talentos, essas melhores pessoas, muito provavelmente elas já estão trabalhando em outro lugar, porque elas são boas, elas não são ruins. Elas estão performando em outro lugar. Por que elas estão nesses outros lugares e não estão na sua empresa? Porque essas melhores pessoas, elas também querem os melhores líderes. Elas não querem trabalhar em qualquer lugar. Elas não querem trabalhar para qualquer empresa. E muita gente fica assim, cara, mas eu não tenho uma super estrutura, Camila. Eu não sou eu não sou a Google. Eu não sou a Microsoft. Eu não sou a Apple. Eu não sou essas empresas. Não tem problema você não ser essas empresas. Essas empresas, elas começaram também, ó, pitiquinhas. E na medida em que elas foram tendo os melhores talentos, elas se tornaram as gigantes que são hoje. Agora você vai ver uma coisa em comum nessas empresas: a liderança. A liderança fortíssima. Uma liderança capaz de tirar excelentes profissionais de onde estavam, às vezes para ganhar menos, mas com uma visão tão instigante, uma visão tão ousada em relação ao futuro, que aqueles caras que tinham os melhores talentos também conseguiram ver uma visão, um lugar onde eles poderiam chegar nas carreiras deles, que onde eles estavam hoje eles não conseguiriam. Sabe? É ter pessoas como eu presenciei, já passei por isso, e eu presenciei na minha frente de pessoas virar e falar assim, cara, eu não vou cobrar nada para trabalhar para você, porque eu quero isso que você tem. Eu quero chegar onde você tá olhando que vai chegar, porque eu sei que você é capaz. Então, os melhores talentos, eles querem os melhores líderes. Os melhores profissionais querem os melhores líderes. E a minha pergunta para você é essa pessoa? Você é esse líder que atrai os melhores talentos? Entende? Eu posso não ter as soluções para as crises de saúde, toda hora uma doença nova, toda hora um negócio novo. Eu posso não ter isso. Mas eu posso criar soluções que vão fazer eu superar as adversidades criadas por essas crises. Eu posso não resolver o problema da crise da saúde. Ah, teve mais um, teve outro. Não. Mas isso vai gerar adversidades para a gente e a gente pode gerar novas soluções. A gente pode gerar resultados diferentes. A gente pode, inclusive, transformar essa crise em uma coisa boa, em uma oportunidade para a gente. A gente pode resolver problemas novos que surgiram. A gente pode ampliar a nossa capacidade da nossa empresa. Sabe? Eu posso não conseguir baixar a carga tributária do país. Posso não conseguir. Mas eu posso achar soluções de produtos e preços que pagam essa carga tributária e me geram os dividendos que eu quero. Me gera o lucro que eu quero. Isso eu consigo. Eu sei fazer isso. Eu posso fazer isso. Você pode fazer isso? Estabelecer uma precificação adequada? Analisando seu custo, analisando seu posicionamento de marca e analisando como que o cliente, quanto o cliente está disposto a pagar para você, de acordo com o mercado. São 3 critérios básicos que você tem que fazer na hora da precificação. Independe da carga tributária, porque ela é a mesma para esses players. Entende? Você pode não conseguir mudar a injustiça de uma competição injusta, né? E ali as pessoas que teriam algum nível de influência para resolver aquela situação não resolvem, né? Você pode não conseguir fazer isso, resolver esse problema propriamente dito. Mas você pode conseguir achar uma solução tão uau, tão sensacional, tão diferente que não exista competidor. Ai, Camila, isso não existe. Gente, eu dou muitos treinamentos, né? Lido com empresário, lido com líderes. Eu gosto muito de fazer isso, de capacitar pessoas. E eu tive a oportunidade de dar um treinamento e uma pessoa que fazia parte do treinamento começou a questionar a respeito de... Eu estava falando, a gente estava fazendo uma classificação dos colaboradores para entender em que nível eles estavam e a partir desse diagnóstico a gente passaria a tomar algumas decisões, fazer um plano de ação para tirar eles daquele lugar. Alguns teriam que sair da empresa, outros a gente poderia capacitar de determinadas formas. Então o diagnóstico era para isso.
E aí entrou num debate dessa classificação. E uma das pessoas do treinamento, ela falava muito assim, olha, no mundo real não é assim. No mundo real não é do jeito que você está falando. E eu falei assim, mas o mundo real comparado a quê? Comparado a quê? E ela ficou com um pouco de receio de responder. Porque eu sabia que ela estava falando, o que você está dizendo não é real. Só que uma das etapas do treinamento, ele passava pelo seguinte sentido, quando a gente entende a estrutura de formação dos pensamentos. Olha só. Quando a gente fala sobre pensamentos, a gente tem uma coisa chamada mapa de mundo. Isso vem da PNL, Programação Neurolinguística. Todos nós temos um mapa de mundo, que é um mapa, é a representação dentro da nossa mente de como o mundo funciona, de como as coisas são. Né? Então, se você for conversar com uma pessoa que nasceu no Japão, ela tem uma estrutura de pensamento. Olha, o mundo é assim, as relações sociais são de determinada forma, eles têm um senso de coletividade muito grande, eles têm uma noção muito própria deles de como que funcionam as hierarquias. Então, o mapa de mundo deles é como eles enxergam o mundo, tudo aquilo ali para eles é natural. É aquele jeito que funciona a coisa. Se você vier para o Brasil, a estrutura, o nosso mapa de mundo, como a gente enxerga o mundo, é totalmente diferente. O nosso senso de coletividade é outro, o nosso respeito às autoridades e líderes também é outro. Tudo isso pra gente é totalmente diferente. A gente tem um outro mapa de mundo, uma outra construção. E uma das coisas que a gente aprendeu, que eu sempre ensino, é o seguinte: não é porque algo não está no seu mapa de mundo, não é porque você aprendeu, não aprendeu aquilo, ou você nunca vivenciou aquilo, que aquilo não exista. Né? Quantas vezes eu e você, assim, a gente descobre coisas novas. Poxa, eu não sabia que existia essa solução, né? Mas está no mapa de mundo de uma outra pessoa, porque ela aprendeu uma forma diferente, uma estrutura diferente, ela aprendeu coisas diferentes que nós ainda não aprendemos. Então tá no mapa de mundo dela, no aprendizado de como que funciona na mente dela, mas ainda não está no meu. Mas eu posso aprender, certo? Beleza. E aí foi quando eu falei, olha, calma, não é porque você vivenciou que não seja real. Que não exista no mundo real. Existe no mundo real de outras pessoas, porque isso já foi executado. Se já foi executado, é exequível. Só ainda não está no seu mapa de mundo e você ainda não aprendeu como fazer. E por que eu estou falando isso? Será que não existem soluções tão uau, tão sensacionais, tão diferentes que você possa criar que tornem sua concorrência irrelevante? Será? Um livro que eu te recomendo, que vai trazer vários desses cases, é a Estratégia do Oceano Azul, que fala justamente sobre isso, como tornar a concorrência irrelevante. Tá bom? Então, será que você não pode fazer isso? Será que não existem soluções totalmente diferentes para você? Qual o ponto em comum de você ter uma crise sanitária, crise política, crise econômica, você ter uma carga tributária altíssima, você ter colaboradores, né, pessoas do mercado de trabalho muito ruins, você ter uma concorrência desleal. Em tudo isso, que são coisas sobre as quais nós não temos controle, mas em todos esses aspectos que eu te passei agora, do que a gente pode fazer diante disso e levar a nossa empresa para um próximo nível, quais são os aspectos em comum em todos esses pontos? Não é a crise política, econômica, social, cultural, não é a crise sanitária, não são os colaboradores, não é a concorrência. O que faz dar certo? O que faz você e eu acharmos soluções diante de todas essas adversidades? Sabe qual é o diferencial? Sabe qual é o ponto em comum? Eu e você. A liderança. É a liderança. A gente tira a nossa dependência de fatores externos e torna a dependência dos resultados, a responsabilidade dos resultados da minha empresa passam a ser meus. Não é crise. Não são as outras pessoas. Não é a carga tributária. Não é o clima. Não são os colaboradores. A responsabilidade sobre os resultados da minha empresa são meus. Porque eu não posso mudar a crise de saúde. Eu não posso mudar a carga tributária, eu não posso mudar o mercado de trabalho, eu não posso fazer nada disso. Mas eu posso mudar o que eu vou fazer dentro da minha empresa em relação a tudo isso que está acontecendo. Entende? Só que qual é o grande desafio disso aí? Para você chegar nesse nível, para eu chegar nesse nível, a gente precisa crescer e muito.
Muito, muito, muito. A gente precisa se tornar uma pessoa muito grande, uma pessoa muito madura, uma pessoa muito experimentada, né? Uma pessoa muito profissional. A gente precisa crescer tanto em termos de conhecimento, então esse mapa de mundo nosso precisa crescer, a gente precisa ter mais conhecimento, mais soluções, mais alternativas de como que a gente vai fazer em relação a todos esses desafios e os nossos comportamentos também. Porque não adianta a gente só conhecer e não botar em prática. Não adianta a gente conhecer várias soluções e não conseguir se conectar com as pessoas que vão conseguir colocar essas soluções em prática. Não vai adiantar nada a gente saber exatamente que eu preciso fazer marketing digital se a gente não tem braço para ficar fazendo isso o tempo todo. A gente precisa de pessoas que executem isso. Não adianta nada eu saber que eu preciso ter um time maravilhoso se eu não sei como atrair e reter esses talentos, manter eles dentro da minha empresa, se eu não sei motivar essas pessoas, se eu não sei capacitar essas pessoas, não sei nem quando demitir essas pessoas ou como demitir. Então eu tô com uma cliente aí que demorou 8 anos para demitir, pelo amor de Deus. Demorou 8 anos para demitir uma pessoa que estava defraudando a empresa dela. Super comum. Super comum. Sabe? Então exige da gente tanto em termos de conhecimento quanto em termos de comportamento. A gente precisa dessas duas coisas. Isso não depende dos outros. Depende de mim e de você que vai liderar a empresa. E exige tanto da gente, porque a gente sabe que estudar dá trabalho, aprender coisas novas dá trabalho. Botar em prática esses aprendizados novos dá trabalho pra caramba. Dá trabalho pra caramba. Você abrir mão da preguiça, da zona de conforto, da insegurança que dá, do medo que dá, das coisas novas, inseguro, mais uma vez investir numa coisa que pode ou não dar certo. Você pode errar de novo e ter a resiliência de falar assim, descobrir mais um jeito que dá errado, que não deu certo, mas vai existir um jeito de fazer, porque eu sei, já tem gente que conseguiu fazer, ué, eu também tenho que dar conta, é possível pra mim também. Vai custar preguiça, aquele dia de não, vamos fazer essa live amanhã. Não, é hoje, agora, é um compromisso que eu assumi. Né? É seu tempo. Quanto tempo que a gente tem que para aprender uma coisa nova, colocar em prática, fazer curso final de semana, né? Vai assim, você vai ter que abrir mão do conhecido, daquilo que é conhecido para você, do que você tá habituado a fazer. Vai custar dinheiro pra caramba. Vai custar. Então, o que é mais fácil? Eu botar a culpa no governo, nesse mercado de trabalho ruim, nessa crise, nas pessoas, nos concorrentes leais, o cliente que não dá valor? Ou botar a culpa em mim, a responsabilidade em mim? Não, a responsabilidade é minha porque eu não sei fazer frente a essas adversidades. Sou eu que não sei superar as adversidades. É o meu conhecimento que é pequeno. São os meus comportamentos que são inadequados diante das adversidades. O que é mais fácil? É muito mais fácil responsabilizar todo o exterior, porque sobre isso eu não tenho controle, então a culpa é deles, eu não posso fazer nada. Então tá justificado o meu fracasso. Sabe? Gente, sucesso não é sorte. Nunca foi sorte. E todo mundo precisa botar isso na cabeça. A gente olha a vida das pessoas, o resultado da pessoa, nossa, que sorte que ela teve. Não é sorte. Não é sorte. Não é sorte, gente. É semeadura. É plantio, é você fazer o que precisa ser feito do jeito certo, na frequência certa, até você colher os frutos. É isso. Ponto. Não é sorte. Ah, mas tal pessoa tem alguns privilégios que eu não tenho. Ninguém saiu com as mesmas cartas. Gente, ninguém no mundo, nem os gêmeos saíram com as mesmas cartas. Sempre vai ter alguém melhor em algum aspecto, sempre vai ter alguém pior. São as suas cartas. Você e eu somos únicos. Nunca existiu, não existe, nem vai existir alguém como eu e você. Não existe competição pra gente, porque não existe um par pra gente. É pegar os nossos melhores talentos e colocar à disposição. Entende? Esse processo vai custar verdades atuais suas crenças de que é assim, porque tem que ser desse jeito, porque é isso, porque é aquilo. Custa caro. Custa caro. Crescer custa caro. Liderar custa caro. Por que as empresas não têm os resultados? Porque é uma crise de liderança. Falta a minha, falta a sua, falta a nossa liderança. E eu me boto junto mesmo. Porque somos nós, a gente está junto no mesmo barco. Quando eu falho, quando a minha empresa falha, a responsabilidade é minha. Minha.
Eu não tive o conhecimento. Não é que é culpa, não é que é fardo. Ah, meu Deus, fui assaltada. A culpa é minha? Não, mas é minha responsabilidade resolver isso. É minha responsabilidade. Não é, sabe? É minha. Entende? Sou eu. Ó, bota o dedinho assim, ó, no seu peito e fala assim: sou eu que preciso crescer. Sou eu que preciso crescer. A liderança começa por mim mesmo. A sua liderança começa por você mesmo. Como é se liderança é a capacidade de influenciar pessoas, quantas vezes você precisa influenciar a si mesmo para falar o seguinte: para de fazer isso que você sabe que não está gerando resultados, para de ficar com essa pessoa que você sabe que não está gerando resultados, para de ter dosinha do seu colaborador que não está gerando resultados e faz o que precisa ser feito. Investe naquilo que você está com medo, vai com medo mesmo. A primeira pessoa que eu e você precisamos influenciar somos nós mesmos. Para de achar, ai, mas aqui, quando eu comecei era assim, né? Eu tenho cliente também que fala isso, lá no início, mas o início há 10 anos atrás. Eu fiz desse jeito, dava certo. Pois é, 10 anos se passaram, os jeitos mudaram, a coisa mudou, tá retrógrado. Você pode adotar o mesmo princípio lá de trás, mas você precisa trazer para as ferramentas e instrumentos do presente. Sabe? A gente não pode sentar no nosso sucesso do passado. As coisas evoluíram. Se você pegar lives passadas minhas, eu falo, tudo que não tá crescendo tá morrendo. Enquanto a gente tá nessa terra aqui, as coisas, elas se degradam, elas envelhecem. Elas envelhecem. E o que começa a envelhecer, começa a morrer. Então, se você não tá crescendo, você tá morrendo. Sou eu que preciso crescer. A minha liderança, a sua liderança vai começar por nós mesmos. Sabe? E quando a gente fala de liderança, a gente tem 5 níveis de liderança. Todas as vezes que eu vou falar sobre liderança, eu pergunto sobre os 5 níveis, eu vou falar para você brevemente aqui sobre esses 5 níveis da liderança. E você responde aí para mim qual nível você gostaria de chegar. O primeiro nível da liderança, isso aqui é segundo o John Maxwell, um dos maiores palestrantes, um dos maiores líderes do mundo. Esse cara é uma referência mundial. E ele coloca esses 5 níveis, tá? É o nível do cargo. É você ser um líder por causa do cargo que você ocupa. Se você gosta ou não gosta daquela pessoa, o cargo dela tem autoridade. Então, é quase aquela história de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por quê? Porque aquele cargo, ele tem uma autoridade. E quem está abaixo dele, por causa da pessoa que ocupa o cargo, vai acabar fazendo aquilo que está sendo ordenado. Gostando, não gostando, concordando, concordando, né? Você acaba fazendo. Só que, assim, se a pessoa ela sai do cargo, é o cargo que tem autoridade, não é a pessoa. Isso é um líder? Não. Provavelmente essa pessoa nada mais é do que um chefe. Que quando sair, o pessoal lá, graças a Deus, foi embora. O segundo nível da liderança é o nível do relacionamento. Como que é o nível do relacionamento? São as pessoas nos seguirem, as pessoas serem influenciadas por nós porque elas gostam da gente. É muito mais fácil você querer concordar e agradar uma pessoa que você gosta. Então, quando os nossos liderados, a gente tem um bom relacionamento com eles, eles não querem desagradar a gente. Então, eles acabam fazendo, querendo agradar. E esse relacionamento é muito importante, né? Uma das coisas que John Maxwell fala é que as pessoas não se importam com aquilo que você sabe, até que elas saibam que você se importa com elas. É muito chato, sabe? Você tá com uma pessoa que assim, você até, ela tem resultado? Tem, mas eu odeio ela. Se você pegar, tem liderados que muitas vezes fazem isso. Olha, a pessoa tem resultado, mas eu odeio ela. Sabe, pra mim ela tinha que se explodir. Então não adianta você ser um líder se você não passar por esse segundo nível de estabelecer um relacionamento com seus liderados. Tá bom? As pessoas não querem ficar perto de você, elas não gostam de você. E o que é influenciar pessoas? Como é que você vai influenciar pessoas a saírem desse lugar onde elas estão hoje, né? Então a empresa ela tá num determinado patamar e você quer chegar nesse outro patamar. Só que para esse patamar vir para esse, as pessoas têm que vir juntas. Né? Você quer que as pessoas cresçam até aqui. E para elas crescerem, você vai estar à frente desse movimento de fazer a empresa crescer como líder dela e vai ter que trazer as pessoas junto com você. Agora, como é que você vai fazer as pessoas saírem de onde estão e virem com você se elas não querem estar com você? Não dá para ter liderança sem relacionamento, você entende? Então, você precisa se relacionar positivamente com as pessoas. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é o nível da produção de resultados. É quando as pessoas olham para você e falam assim, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual aquela pessoa. Igual ela, igual ele. Olha a vida que ele tem ou ela tem, olha os resultados que ela tem, olha a carreira daquela pessoa, olha tudo aquilo.
Sabe? São os influenciadores que a gente vê por aí na internet. Sabe? O influenciador assim que tem um corpão, aí segue, todo mundo segue as dicas daquela pessoa. Por quê? Porque ela tem os resultados que aquelas pessoas que a seguem gostariam de ter. Influenciadores são pessoas que lideram todos os seus seguidores ou seus liderados para onde eles estão hoje. E o que eles fazem muito é procurar estabelecer relacionamento com seus seguidores ou seus liderados. Por isso que as pessoas estão na internet o tempo todo, mostrando a vida, estabelecendo relacionamento, conversando. Essa é a estratégia, tá? De liderança ou de influência. Influência. E muita gente não usa isso nem dentro da própria empresa com as pessoas que estão ali no dia a dia. Olha só. Então tem gente desconhecida que tem mais influência sobre o seu colaborador do que você mesmo que está ali todos os dias. Ou até sobre os seus filhos, né? Que está ali todos os dias. Então esse terceiro nível da liderança é a liderança de resultados. É muito ruim você querer seguir uma pessoa que é basicamente o seguinte: faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço. É quando você tem perda de credibilidade. As pessoas não confiam naquilo que você fala, porque nem você segue o que fala, que dirá fazer com que outras pessoas sigam aquilo também. Entende? Então é importante, além do relacionamento, você ter os resultados esperados. Claro que você não vai ter os resultados necessariamente relacionados à função daquela pessoa que você está querendo influenciar. Suponha que você é um dono de restaurante. Você precisa saber cozinhar exatamente com a mesma excelência que o cozinheiro que você contratou? Claro que não, não é esse nível de resultado, mas são os princípios por trás disso. Se você quer, por exemplo, que o seu cozinheiro ele seja uma pessoa excelente, totalmente dedicada e com isso ele produza resultados, ou que ele aprenda aquilo que ele não sabe ainda, seja você uma pessoa de excelência, comprometido e que está sempre aprendendo para produzir os melhores resultados na sua área. Não é necessariamente o resultado daquela pessoa que tá te seguindo. Não é na função dela, mas resultados naquilo que você se propôs a fazer. Os princípios por trás disso. Tá bom? Então, esse é o terceiro nível. Qual que é o quarto nível da liderança ou da influência? Não é o cargo que você ocupa. Vai para além do relacionamento que você estabeleceu, vai para além dos resultados que você gera. As pessoas não te seguem não é por causa do seu cargo, não é porque elas gostam de você, não é porque elas querem ser como você quando elas crescerem. É porque quando elas estão com você aqui no quarto nível, é porque quando elas estão com você, elas crescem. Porque você é a pessoa que ajuda a fazer com que elas cresçam. Elas se tornam pessoas maiores e melhores por sua causa, pelo seu empenho em desenvolvê-las, que é o quarto nível, que é o desenvolvimento de pessoas. Né? Então, é quando assim, você vê a formação de outros líderes, de pessoas grandes, é quando o cara começa a se tornar gerente, começa a se tornar coordenador, ele começa a crescer na carreira. Sabe por quê? Porque você é o líder ou a líder que faz isso, com que isso aconteça. E aí as pessoas se tornam menos dependentes de você, tem mais protagonismo, tem mais autonomia, elas começam a influenciar positivamente outras pessoas com base na cultura que você criou. É maravilhoso. E qual que é o quinto nível, Camila? É o nível do legado. É quando, meu amigo e minha amiga, quando você deixou essa terra, você morreu e as pessoas continuam seguindo aquilo que você propôs. Aquele estilo de vida, aquele modo de fazer as coisas, né? Então, se você pega, por exemplo, Steve Jobs, fundou a Apple. A Apple, ela tem uma proposta de ser inovadora, disruptiva, fuga do status quo, daquilo que é comum à sociedade. Essa é a proposta. E sempre com um design muito lindo. E uma usabilidade muito fácil, né? Muito fácil de você usar os dispositivos da Apple. Ele deixou um legado de transformação de como as pessoas iam se lidar com a tecnologia e entre elas. E esse legado permanece, perdura até hoje. Sabe? Então, você pegar líder religioso, líder político, líder de qualquer, líder empresarial, qualquer tipo de líder. São pessoas que morreram, mas deixaram o seu modo de fazer as coisas por aí e as pessoas continuam seguindo, citando essas pessoas, porque nós citamos elas. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de gerir negócios, a forma de lidar com as famílias, a forma de lidar nas relações humanas. Aí quando eu pergunto para as pessoas, e eu gostaria que você respondesse, considerando esses 5 níveis da liderança, qual nível que você gostaria de chegar? O primeiro do cargo, o segundo do relacionamento, o terceiro de você produzir os resultados e as pessoas gostam de você por causa dos resultados que você gera. O quarto nível de ser capaz de desenvolver pessoas. As pessoas, elas estão com você porque você ajuda faz com que elas cresçam, elas se tornam pessoas melhores. Ou o quinto nível do legado.
Qual que você gostaria de chegar? Responde aí no chat pra mim. Sabe o que o pessoal geralmente responde pra mim? O 5. O quinto nível do legado. Eu acho lindo. Acho maravilhoso o quinto nível do legado. Só que isso tem um preço. Se você parar pra ver todas as pessoas que deixaram um legado na humanidade, teve um preço. E você acha que esse preço foi baixo ou foi um preço alto? Foi um preço altíssimo. Foi a dedicação de uma vida inteira. Inteira. Uma vida de pessoas que se dedicaram a construir aquilo que eles propuseram. Então, por que eu falo que a gente tem crise de liderança? Porque as pessoas querem estabelecer influência, mas não querem chegar nem no quarto nível, como o Wagner colocou aqui, de desenvolvimento de pessoas. Isso demanda crescimento pessoal. E é muito mais fácil a gente atribuir o fracasso da nossa empresa, dos nossos resultados, a fatores externos, do que assumir a responsabilidade e falar assim, sou eu que não sou um bom líder. Sou eu que, pela minha incapacidade de atrair os melhores talentos, não consegui botar boas pessoas aqui dentro. Então, por isso que eu tenho pessoas medíocres. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, eu tô aqui no Parque Tecnológico de Brasília. Eu lido com um monte de startup. Se eu te disser o tanto de dinheiro que tem circulando de investidores querendo investir em boas ideias, vocês não têm nem ideia. De muita gente querendo. Tem dinheiro circulando, sim. Só que eles estão colocando nos melhores líderes. E se você pegar qualquer aceleradora de startup, eles pegam a viabilidade do projeto, claro, mas eles analisam quem está à frente do projeto. A sua capacidade de liderar, de estar comprometido e de atrair e reter os melhores times. Pode ir atrás. Vai atrás das aceleradoras e pergunta quais são os critérios deles. Quando você pega esses processos de aceleração, eles trabalham muito mais a sua capacidade de gestão. Porque o produto, o serviço, você já sabe fazer. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a operação. Tem a ver com quem você é. Entende? Então, eu não quero que você saia daqui tendo uma justificativa para o seu fracasso. Eu quero que você tenha sucesso. Que você tenha sucesso. E se você realmente quiser ter sucesso, é necessário pagar o preço. Tem muita gente que fala assim, ai, Camila, eu quero ter um corpão bonito, saudável, bem disposto, saradão, saradona. Eu quero ser uma pessoa rica financeiramente. Gente, falar que quer e de fato querer são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Porque se você realmente quer ter um corpo bonito, saradão, bem disposto e tal, você vai pagar os preços. Você não vai ficar comendo bolo de chocolate todo dia, você não vai ser uma pessoa sedentária, você vai pagar os preços. Você vai conter a sua alimentação, vai ser uma alimentação regular, adequada aos seus objetivos, seu propósito. Você vai fazer uma atividade física coerente com aquilo que você está se propondo a fazer, com os objetivos, com os alvos que você quer alcançar. Então, se você quer, você precisa querer mais ter um corpão bonito, saudável, bem disposto, do que comer bolo de chocolate todo dia. Porque dizer que quer e agir contra, você só fala que quer, mas o seu comportamento diz o que você verdadeiramente quer. Quer ter uma vida ali desregrada, tudo bem ficar acima do peso. Do mesmo jeito com a empresa. Se você quer ter sucesso na sua empresa, você precisa ter o comportamento adequado para chegar aqui. Caso contrário, seu comportamento está indo contra o seu sucesso, você quer, na verdade, permanecer onde você está. E não adianta responsabilizar fatores externos. A responsabilidade é sua. Entende? É sua. Ou você paga o preço para chegar aqui, ou paga o preço de ficar aqui. E tá tudo bem. O preço de ficar aqui é abrir mão disso aqui. O preço do sucesso, ele tem um preço. O preço do fracasso é a frustração de não chegar no sucesso. E tá tudo bem. E não adianta responsabilizar ninguém. Porque os fatores externos, eles vão vir sim fazer pressão. Mas é quem nós somos, o quanto nós conseguimos crescer para superar essa pressão e passar adiante. Por isso que eu tô falando, sucesso não é acidente, sucesso não é sorte. Sucesso é semeadura. Semeadura. Pegar as cartas que você recebeu e jogar com elas. Tá? Mas não pode ser também qualquer tipo de influência, né? De você
ter lá os melhores talentos, esses melhores talentos produzir grandes resultados na sua empresa e você conseguiu desenvolver sua liderança, conseguiu atrair bons talentos, essa galera começa a produzir, você começa a ganhar mercado e atingir bons clientes e tal. Você começa também a aumentar sua zona de influência, sua participação no mercado, atendendo cada vez mais e melhor um grande número de clientes. Isso é extraordinário, é o que boa parte de nós quer, certo? Só que não adianta ser qualquer tipo de influência, tem que ser uma influência positiva, tanto dentro da sua empresa quanto fora dela. Se eu e você, a gente não gosta de concorrente desonesto, se a gente não gosta de ir num lugar, de ir numa churrascaria e você pedir picanha e chegar um colchão mole que sofreu ali uma alteração para parecer uma picanha. Se a gente não gosta de comprar gato por lebre, se a gente não gosta de comprar produto adulterado porque as pessoas estão adulterando para ter mais ganhos, se a gente não gosta disso, a gente não quer isso pra gente, não seja você e eu as pessoas que façam isso. Sabe? Não sejamos nós. Camila, que absurdo você falar isso. Gente, isso não tem acontecido com uma frequência cada vez mais alta? Existem pessoas fazendo isso. E a gente precisa falar. E não fingir que não está acontecendo, porque está acontecendo. E se está acontecendo comigo, está acontecendo com você, eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui para chamar a gente para corrigir a nossa caminhada. E a gente ser uma influência positiva. E parar de reclamar. Tem gente que faz assim, pagar imposto para quê? Esse governo ladrão. Então ele é ladrão, aí você pode ser ladrão também? Se ele é ladrão, eu sou ladrão também? Se alguém passa na sua rua, perto de você, te assalta, agora você vai pegar uma arma e vai assaltar outra pessoa. Se alguém te trata mal, você trata mal os outros. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quem é você? Quem sou eu? A liderança, a pessoa que é líder, é uma pessoa de princípios e propósitos firmes. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeita. Você não é perfeito. Mas estamos em busca de uma excelência. E a partir do momento que a nossa zona de influência aumenta, pessoas se inspiram em nós. Gente, essa liderança ela precisa ser positiva, porque não adianta nada eu e você reclamarmos de uma sociedade se a gente contribui para a podridão dela. Se eu e você contribuímos para a podridão da sociedade, a culpa não é da sociedade, é nossa. Então, a minha e a sua liderança precisam ser positivas. A gente precisa ter princípios e propósitos muito firmes, muito alicerçados em princípios e valores corretos. Para, no mínimo, a gente ter autoridade, lembra do terceiro nível? De resultados baseados em princípios corretos. Para depois a gente ter autoridade para falar assim, olha, recomendo que você não faça isso. Você vai ter consequências. Sabe? Se a gente não gosta que façam coisas erradas conosco, que não sejamos nós a fazer coisas erradas também. E quando eu falo sobre isso, nós podemos sim exercer influência na sociedade. Camila, você falou no início que não. Eu quero fazer uma construção de influência. Porque quando o meu nível e o seu nível de influência são baixos, é baixo, quando a gente tem uma liderança frágil, fragilizada, que nem dentro da empresa a gente consegue ter uma influência, isso precisa ser construído. Mas é possível a gente ter um nível de liderança desenvolvido. Nós temos um grau de influência tão desenvolvido que sim, a gente altera estruturas da sociedade, sim. Que a gente altere sim estruturas tributárias, que a gente possa alterar sim mercado de trabalho, que a gente possa alterar a forma das pessoas se comportarem, como grandes pessoas que deixaram grandes legados fizeram. Por isso que é tão importante a gente desenvolver uma liderança positiva e alterar a estrutura da sociedade. É possível sim. Eu lido com ONGs hoje e é impressionante como pessoas que decidiram iniciar um projeto, um empreendimento social sem fins lucrativos, com o único alvo de ajudar pessoas e alcançar vidas. Como essas pessoas que não são milionárias, não tem nenhum milionário entre as minhas ONGs assistidas hoje, pode ser que entrando outros, porque existem empresários que têm institutos milionários, entrem. Mas atualmente não tem ninguém. Impressionante como essas pessoas têm um alto grau de influência. Contatos e relacionamentos que muitos aqui gostariam de ter. Sabe por quê?
são pessoas que geram grande valor para a sociedade, que fazem coisas que muitas vezes outras pessoas não querem fazer. Tem uma ONG que eu amo muito, estava até em reunião com ela ontem, que é a Vida Positiva. A Vida Positiva, ela assiste crianças, adolescentes e jovens que vivem e convivem com o vírus HIV. São soropositivas. E tem muitas peculiaridades quando você pega. Eu tô aprendendo muito, mas muito mesmo com esse pessoal. Aprendendo como que é a vida deles, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Tô aprendendo mais sobre gestão de ONGs, tô aprendendo um monte de coisa. Só que o valor gerado por eles, hoje eles assistem um grupo específico, que é o seguinte, muitas vezes, pessoas que têm o vírus HIV, dependendo, né, de como nasceram e tal, os problemas para a pessoa que nasceu com o vírus HIV ou que teve com ele podem ir para muito além do vírus, sabe? Pode trazer outros prejuízos na saúde da pessoa. Então, uma pessoa com incontinência urinária, pessoa que tem problema de mobilidade, não consegue andar, anda ali com andador, pessoa que tem, às vezes, problema cognitivo, problema de fala. Existem algumas instituições que já ajudam pessoas que têm problema de mobilidade, problema cognitivo, problema de fala, mas têm dificuldade por ter HIV. Porque existe muito preconceito, tem pessoas que têm medo de lidar com as pessoas, não sabem como que é a transmissibilidade, a gente parou de falar sobre isso e tudo mais. Então, uma instituição como essa, ela tem tanto valor, que ela tem um nível de influência muito alto, sabe? E o que eu quero falar pra você? A partir do momento que nós aumentamos a nossa zona de influência, que a gente aumenta a zona de influência internamente no mercado, existem algumas estratégias para isso, e nós também nos juntamos e passamos a ajudar pessoas que não podem nos dar nada em troca, né? Tem muita gente que não pode dar nada em troca. Ou, às vezes, ajudar essas pessoas num ciclo virtuoso, a gente ajudando elas e elas de alguma forma nos ajudando, que é a proposta da solução que eu criei. Quando a gente faz isso, o nosso nível de influência vai aumentando também. E a gente começa a alterar estruturas da sociedade que hoje a gente reclama. Sabe por quê? Sabe por que que hoje a gente vive do jeito que a gente vive? Em muitas coisas que a gente não gosta? Porque grandes influenciadores, negativamente falando, pessoas que influenciam negativamente, pessoas muitas vezes egoístas, pessoas muitas vezes com mau caráter, pessoas com problemas sérios, assumiram a liderança desses espaços que a gente se omitiu. Que eu e você nos omitimos. Porque a gente não quis crescer a nossa liderança. Porque a gente não quis crescer a nossa zona de influência. Então, essas pessoas foram lá e assumiram esses espaços. São pessoas que não se preocuparam com as outras e dos resultados e as consequências das decisões que tomaram. Sabe? Então, hoje eu estou juntando e eu tenho, assim, como missão, uma das minhas missões é trazer pessoas que exerçam essa liderança positiva e façam a diferença na sociedade. Não espere de governo, não espere de político, não espere de economia, não espere do seu sócio, não espere dos seus colaboradores. Espere de você. De você. De novo, bota o dedinho assim e fala assim, sou eu que preciso crescer a minha zona de influência. Às vezes você não consegue. Às vezes você não consegue influenciar a si mesmo. E acha que outras pessoas vão ouvir o que você diz. O que você acha certo. Sou eu que preciso crescer. Perfeito, Camila. Não há vácuo de poder nem comigo mesma. Porque se eu não influencio a mim mesma, alguém vai fazer isso. Se você não fizer aquilo que você sabe que é certo, alguém vai fazer isso por você, alguém vai tomar a decisão por você, alguém vai direcionar para você para um lugar que às vezes você não quer. Sabe? E não adianta reclamar, porque a nossa omissão, quando a gente se omite, isso é uma posição. Então eu quero que hoje você assuma a responsabilidade sobre si, assuma a responsabilidade sobre os resultados da sua empresa, aumente a sua zona de influência e aumente os resultados da sua influência sobre a sociedade. Olha bem para mim, nos meus olhos. Você pode exercer uma influência muito positiva na sociedade. E muita gente está esperando por mim e por você, mas muita gente está esperando para receber isso que você tem. Sabe, os dons, os talentos que você tem. Você tem coisas preciosas, você tem coisas para ensinar. Gente, tem tanta gente carente.
E não é carente da gente ficar entregando coisinha na mão das pessoas e elas pegam e vão embora. Não é isso. É pra gente ajudar pessoas para elas também começarem a ser líderes. A começar primeiro de si mesmas. Na medida em que elas crescem, elas se tornam protagonistas e influenciam outras pessoas na sociedade. Isso é legado. Tem gente que tem legado sobre conhecimentos de saúde, boas práticas de saúde, de higiene pessoal, de atividade física, de como lidar com dinheiro, de como fazer gestão de empresas, de como achar soluções de marketing, de como resolver problemas de família, de como ter problemas espirituais. Então você tem coisas boas. E eu tô te convidando a você exercer influência dentro da sua empresa e fora dela, na sociedade. Acredite, quando a gente começa a fazer algumas coisas assim, é uma coisa que eu converso muito com os empresários, eu falo assim, quando a gente faz ação social, trabalho social, a gente acha que está ajudando os outros, né? É a gente que sai ajudado. Porque você se torna uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa melhor quando eu ajudo pessoas. Tá bom? É um ciclo virtuoso que todo mundo sai ganhando. Então não se omita, assuma a responsabilidade, não abre mão da responsabilidade da sua empresa e da sua própria liderança e da sua capacidade de influência. Desenvolva a liderança, tá bom? Se você gostou dessa live, compartilha ela com seus amigos, com os empresários, com aquela pessoa que você tem que dar uma chacoalhada e falar assim, levanta que você tem coisa demais para compartilhar, você tem coisa demais para contribuir, vamos junto, sabe? Lidera essa pessoa para um lugar melhor do que ela tá hoje, tá joia? E se você concorda comigo também, quando eu compartilhar, escreve aí nos comentários, nós vamos além, tá joia? Nós vamos além das paredes da nossa empresa, nós vamos além de nós estamos hoje, nós vamos, eu falo nós, porque não é só eu que vou não, a gente vai levar um monte de gente com a gente também, tá bom? Então espero você na terça-feira que vem, a gente vai conversar um pouco mais, nós vamos além, você vai além comigo, nós vamos além, nós vamos juntos, tá bom? Obrigada por vocês estarem comigo, compartilha com quem você acha, obrigada aí pelos comentários, pelo carinho, amo vocês, obrigada mesmo, tá bom? Beijo grande, fui!